Nessa última parte, pessoal, a gente vai aprender a fazer contas, utilizar as equações para trabalhar, para obter as imagens sem ter que desenhar. São as equações de Gauss para os espelhos esféricos, tanto côncavo quanto convexo. Eu vou utilizar uma imagem da parte passada. Para trabalhar com as equações de Gauss, a gente precisa determinar a distância do objeto, né? A distância do objeto é sempre, todas as distâncias, na verdade, sempre são contadas a partir do vértice. A distância do objeto é do vértice até a posição do objeto, DO. A distância da imagem é contada a partir do vértice até a imagem. DI representa a distância da imagem, do vértice até onde a imagem está. Então, DI, distância da imagem. A gente tem também uma relação entre as alturas. HO, altura do objeto. HI, altura da imagem. E é isso que a gente vai utilizar para trabalhar as relações de Gauss nos espelhos. DI, DO, HI e HO. É tranquilo. Vamos lá. Essas são as duas equações de Gauss para os espelhos esféricos. 1 sobre a distância focal do espelho é igual a 1 sobre a distância da imagem mais 1 sobre a distância do objeto. Vulgo 1 sobre fedido. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. A segunda relação é a altura da imagem dividida pela altura do objeto é igual à distância da imagem em módulo, não interessa se ela é negativa ou positiva, vou explicar que existem distâncias negativas dividida pela distância do objeto. Isso é igual ao nosso fator de ampliação. O F ali na primeira é a distância do foco? Isso. O A, então, é o nosso fator de ampliação. Ele vai indicar se a imagem é ampliada ou não. F, distância focal. DI, distância da imagem. Essa distância da imagem, se a imagem for virtual, ela tem que ser colocada como negativa. Então, você vai colocar menos DI se a imagem for virtual. DO é a distância do objeto. Então, a legenda está aqui, né? F, DI, DO. Vale lembrar que o F é metade do centro de curvatura, se for dado para vocês dessa forma. Ok? HI, altura da imagem, HO, altura do objeto. Essa relação aqui ela é muito simples, você não precisa ficar fazendo conta, não. Se você notar que a distância da imagem é o dobro da distância do objeto, significa que a altura da imagem vai ser o dobro da altura do objeto. Se for metade, a outra vai ser metade. A relação entre HI e HO é igual à relação entre DI e DO. Em módulo, você não precisa ficar preocupando em sinal nessa equação. E eu vou dar alguns exemplos para vocês agora, beleza? Primeiro exemplo, imagina que eu tenho um espelho de distância focal 20 centímetros. Se é positivo, eu sei que é um espelho côncavo, beleza? E eu coloco um objeto a 40 centímetros de espelho. E esse objeto tem 5 centímetros de altura. Vamos determinar a classificação dessa imagem sem ter que desenhar. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Só substituir valores. Pronto, valores substituídos. Como eu, Túlio Abud, resolvo esse tipo de equação? Eu tiro o MMC de toda a equação. O MMC de todos os denominadores é 40 DI. Aí eu faço 40 DI dividido por 20, 2 DI. 40 DI dividido por DI, 40. 40 DI dividido por 40, DI. Depois que eu fiz todo esse MMC, se eu fiz a equação toda, eu posso simplesmente eliminar o denominador. Sobrei com 2DI igual a 40 mais DI. Passando esse DI do lado direito para o lado esquerdo, vai haver uma subtração e vai ficar 2DI menos DI igual a 40, ou seja, DI igual a 40 centímetros. Ué, mas a distância da imagem deu exatamente igual à distância do objeto? Olha só. Se o foco vale 20 centímetros, o meu centro de curvatura vale o dobro disso.
40 centímetros. O que eu fiz aqui foi colocar um objeto exatamente em cima do centro de curvatura do espelho. E a gente viu no terceiro caso, da parte passada, que isso faz com que no segundo caso, desculpa, da parte passada, que isso faz com que eu obtenha um objeto exatamente no mesmo lugar, consequentemente, exatamente do mesmo tamanho. Porque se eu pegar essa relação de DI sobre DO é igual a HI sobre HO, eu vou notar que isso vai dar 1. DI é 40, DO é 40, isso é igual a 1. Obrigatoriamente, HI e HO, na divisão dos dois, tem que dar 1 também, ou seja, HI vai ter que valer também 5 centímetros. Que tipo de imagem eu obtive? Obtive uma imagem real. Como que eu sei disso? Porque a distância da imagem deu positiva. Então, a imagem é real. Eu obtive uma imagem localizada em cima do centro de curvatura. Basta comparar a distância da imagem à distância do centro de curvatura. Eu obtive uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, sem ter que desenhar. Vamos trabalhar em cima dessas condições agora. Imagina que meu espelho tem foco negativo, ou seja, ele é um espelho convexo, que um objeto foi colocado a 40 centímetros daquele espelho, a partir do vértice, e esse objeto possui 10 centímetros de altura. Beleza? Nós vamos substituir nas equações de Gauss para determinar qual é a distância da imagem obtida nesse espelho. A equação de Gauss está aqui, agora é só substituir os valores. Dessa forma, 1 dividido pelo foco, que é negativo, igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que é 40. Nós vamos tirar a MMC da equação toda. Esse MMC é igual a 40 DI. 40 DI dividido por menos 20, menos 2 DI. 40 DI dividido por DI, 40. E 40 DI dividido por 40, DI. Dessa forma, posso cancelar o denominador todo dessa equação e continuar com o que me restou, certo? Me sobrou menos 2DI é igual a 40 mais DI. Passando o DI para o lado esquerdo da equação, ele vai passar subtraindo. Eu vou ficar com menos 3DI. Passando o 3 dividindo, eu vou ficar com menos DI é igual a 40 sobre 3. Ou seja, eu vou terminar com menos DI é igual a 13,33 centímetros. Ou DI é igual a menos 13,33 centímetros. Isso significa que a minha imagem é virtual, porque eu obtive uma distância negativa ao vértice daquele espelho, certo? Da mesma forma, essa imagem virtual tem módulo menor do que o DO. O módulo de DI seria 13,33, é menor do que DO. Quando eu divido um pelo outro, eu posso achar o fator de ampliação dessa imagem. O fator de ampliação é igual ao módulo de DI dividido por DO, ou seja, 13,33 dividido por 40. Significa que eu vou ter um fator de ampliação igual a 1/3, menor do que 1. Vamos dar uma olhadinha específica em cima desse fator de ampliação? Eu tenho 3 possibilidades para o fator de ampliação. Ele pode ser maior do que 1, ele pode ser menor do que 1 ou ele pode ser igual a 1. Quando eu divido HI por HO ou DI por DO, dá na mesma, eu posso obter valores maiores que 1, menores que 1 ou iguais a 1. Se os valores forem maior do que 1, a imagem é ampliada. Se os valores de A forem menores do que 1, igual àquele que eu achei, 1/3, a imagem é reduzida. E se o valor de A for exatamente igual a 1, eu sei que a altura da imagem do objeto são iguais. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho. O tamanho do objeto e o tamanho da imagem vão ser iguais. Certo? Eu posso também afirmar que as distâncias são iguais. Toda vez que a imagem for ampliada, eu posso afirmar que a distância da imagem é maior que a distância do objeto. Se a imagem for reduzida, a distância da imagem é menor que a distância do objeto. E se a imagem for com fator de ampliação igual a 1, as distâncias são iguais. Fácil, né? Voltando nesse exemplo, então eu posso classificar a minha imagem. A deu 1/3, que é um número menor do que 1, porque é igual a 0,33. Ou seja, essa imagem é virtual, porque a distância da imagem é negativa. Ela é direta, porque toda imagem virtual no espelho convexo é direta, e menor do que o objeto.
porque o meu A deu 0,33. Tá vendo? Só com contas é possível classificar uma imagem também. Vamos dar mais um exemplo para ficar show? Vamos supor que eu tenha um espelho com 40 centímetros de distância focal, ou seja, ele é côncavo, claro. Distância focal positiva, espelho côncavo. Eu coloco um objeto a 120 centímetros da distância do vértice daquele espelho e eu quero saber, essa imagem vai ser maior ou menor do que o objeto? Vai ser real ou virtual? Qual o fator de ampliação? Vamos calcular? Equação do fedido está prontinha. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Vamos substituir os valores. Prontinho. Foco é 40, DO é 120, DI eu quero descobrir. O MMC entre 40 DI e 120 é 120 DI. Se eu pegar 120 DI e dividir por 40, eu obtenho 3 DI. Se eu dividir 120 por DI, eu vou obter 120. Se eu dividir 120 DI por 120, eu vou obter... Quando eu faço esse MMC da equação toda, eu posso cancelar o denominador dessa equação. E eu continuo com o que me restou. O que me restou foi 3DI é igual a 120 mais DI. Passando esse termo DI para o lado esquerdo, como ele está positivo do direito para o lado esquerdo, vai me sobrar 2DI. 3DI menos DI é igual a 2DI. É igual a 120. Ou seja, 2DI é igual a 120. O DI vale 120 dividido por 2. Dessa forma, o DI vai valer 60 centímetros. Qual a conclusão que eu tiro disso? Ora, se o DO vale 120 e o DI vale 60, é óbvio que a imagem está mais próxima do espelho, consequentemente, ela é menor. Quantas vezes ela é menor do que o objeto? Basta eu calcular o A. O A é igual ao módulo de DI dividido por DO. Vamos substituir? 60, que é o DI, dividido por 120, que é o DO. Ou seja, o A vale meio. Significa que a imagem tem metade do tamanho do objeto. Ela é menor. Agora é só classificar. Real ou virtual? Real. Por quê? A distância deu positivo. Invertida ou direta? Nós estamos trabalhando com um espelho só, ou seja, essa imagem é invertida. Ela é maior ou menor do que o objeto? Ora, o meu A deu menor do que 1, ou seja, ela é menor do que o objeto. Onde ela está localizada, Abud? Se o DI deu 60 e o foco deu 40, nós sabemos que o foco é metade do centro de curvatura. Ou seja, se o foco vale 40, o centro de curvatura vale 80 centímetros. Dessa forma, essa imagem está localizada a 60 centímetros, que é uma distância entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Tranquilo? Vocês viram, então, que a gente pode classificar as imagens dos espelhos sem nem precisar desenhar? Basta utilizar essas equações. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas sobre espelhos esféricos, côncavos e convexos, obtenção analítica, obtenção geométrica de imagens. Se você tiver gostado, se inscreve no canal, deixa o like, mas só se você quiser, ok? Um abraço, até mais. Vida longa e próspera a todos.